Tudo bem com você? Polícia Federal prendeu hoje militares que planejaram golpe de Estado e a morte de Lula, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. Um dos presos, olha bem, é assessor do Eduardo Pazuello, o general da morte, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro e foi ex-ministro, puxa-saco do Bolsonaro. É uma bomba. E nós vamos trazer detalhes agora para você, trabalhador e trabalhadora do Brasil. Fique até o final, por favor. Por favor. Eu quero antes pedir que você se inscreva no canal. Todo ano, no mês de dezembro e janeiro, os canais de esquerda despencam, porque a nossa matéria-prima, com o fechamento, não é fechamento, né? Com o recesso do Congresso, diminui, né, os debates políticos. Eu acho que é isso que influencia. Então ajude a gente, continue apoiando, assistindo os vídeos, comentando, assistindo as lives, compartilhando e ajudando financeiramente. Eu vou colocar aqui a nossa chave Pix, contato.tvrc@gmail.com. Vamos aqui para a matéria. Vamos fazer uma pequena introdução reflexiva. Nessa organização política que a gente vive, econômica, política, social, chamada de democracia liberal burguesa, você tem um grupo dos donos do capital e os sabujos dentro da política que amparam os interesses dos donos do capital, donos dos meios de produção. As regras eleitorais, até criminais, o direito em si, amparam esse poder violento, muitas vezes, desses donos dos meios de produção. As regras, por que os trabalhadores e as trabalhadoras não conseguem colocar os seus representantes dentro da Câmara de Vereador, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e Senado e na Presidência da República, com exceção do Lula? Por que só os sabujos, os defensores do capital, da política, é que conseguem a maior parte dos cargos dentro de toda essa estrutura eleitoral, eletiva, que você sai de casa para votar, e também na estrutura do direito? Por quê? Porque toda essa estrutura montada pelo grande capital, pelos capitalistas, é para funcionar assim. É para funcionar do jeito que está aí. A legislação eleitoral, por exemplo, ela dificulta enormemente, do jeito que ela é imposta à classe trabalhadora e ao povo, ela é impeditiva para a gente aumentar o número de representantes nos parlamentos no Brasil e nos poderes executivos, do municipal até o poder executivo federal. Então é uma luta para a gente fazer, para a gente travar dentro desse sistema. Os militares, as Forças Armadas do Brasil, na sua maioria, não é 100%, não são todos e todas. Mas, no geral, a maioria está defendendo aqui embaixo. Você tem o superpoder, os donos dos meios de produção, você tem a classe política, e aqui embaixo você tem a mídia corporativa, as igrejas católicas e evangélicas, e você tem as Forças Armadas. As Forças Armadas são forças colaborativas desse poder do grande capital. Isso acontece em todo lugar, mas no Brasil, isso é muito presente. Na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, nem tanto. Venezuela, de Hugo Chávez para cá, os militares, as forças militares, parece que aprenderam, entenderam alguma coisa. Mas aqui no Brasil, as Forças Armadas é força colaborativa e armada para manter o poder dos super ricos, que são ajudados pelo parlamento, que na sua maioria são defensores desses super ricos. A luta é intensa, é diária, é toda hora, é todo dia. Dentro desses sabujos, você tem, por exemplo, esses vermes da extrema-direita e vermes, me desculpem, pelo amor de Deus, vermes. Vocês têm tanta importância na biologia, eu estou aqui comparando o coitado dos vermes com esse cara chamado Bolsonaro. Mas aqui dentro da classe política, você tem os sabujos do grande capital, como eu falei. O Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o Zema, o Ratinho Júnior, o Castro do Rio de Janeiro, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, o Nunes, prefeito de São Paulo, estou citando só alguns. São sabujos desse grande capital. Eles estão aqui dentro do parlamento. Mesmo com toda essa dificuldade que nós temos dentro dessa tal de democracia liberal burguesa, o Lula chegou, e ele acabou de falar isso lá no G20. Ele foi o ponto fora da curva, ele usou outra frase, dentro da história da política eleitoral brasileira, vamos colocar assim. Porque é o único cara na história brasileira que tem uma origem popular, que chegou à presidência da República. Ele é uma exceção. A Dilma é de classe média, mas o Lula é de classe popular.
E tudo que o Lula fez, e fez muita coisa, falta muito, 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 mas tudo que o Lula fez foi dentro desses limites impostos pelos donos do poder. Os donos do poder. Lembra do Faoro? É só pegar o livro dele para ler. Então, tudo que o Lula fez, e fez bastante pelo povo, é dentro dos limites impostos pela tal de democracia liberal burguesa. E mesmo assim, eles derrubaram a Dilma, porque não ganhou eleição, prenderam o Lula para poder chegar ao poder com o Bolsonaro, que é o sabujo do grande capital, é o sabujo dos super ricos. Prenderam o Lula por 580 dias, depois de ter derrubado a Dilma. Agora, em 22, o Lula livre para disputar as eleições, porque a Suprema Corte, vendo que a água estava batendo nas nádegas, resolveu reagir. Resolveu reagir. Porque o Supremo, ele é parte desse sistema. Ele está aqui, ó. Ele está aqui embaixo, junto com a classe política, com o direito brasileiro e tudo, com todo o sistema de justiça do Brasil. Ele está aqui, o Supremo. O Supremo ajudou a derrubar a Dilma, ajudou a prender o Lula, ajudou a eleger o Bolsonaro. Só que a coisa chegou a tal ponto que eles resolveram reagir. E reagiram bem, durante todo o governo do Bolsonaro, que queria implantar uma ditadura no Brasil. Aí o Supremo reagiu, viu os erros que cometeu, que o sistema de justiça cometeu, com o Moro, com o Dallagnol, liberaram o Lula, e ele disputou a eleição, venceu a eleição. Quando o Lula venceu a eleição, e mesmo antes, o Bolsonaro começou a preparar o golpe, como todo mundo desse país sabe. Não tem um ser humano, vai nascer amanhã, desse país de 200 e poucos milhões de habitantes, que não entenda, não saiba que o Bolsonaro pensou, planejou, financiou, sei lá, diga o que você quiser, a tentativa de golpe. As investigações, agora, em cima dos e-mails que foram deletados pelo Lambibotas, tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid, a Polícia Federal pegou um equipamento de investigação, entrou novamente nos equipamentos do Lambibotas e conseguiu ler, ter acesso aos e-mails que foram deletados. E nesses e-mails, a partir desses e-mails, descobriram muito, mas muito mais da tentativa de golpe de Estado. Entre outras coisas, a Polícia Federal encontrou um plano para matar o Lula, matar o Alexandre de Moraes e matar o Geraldo Alckmin. Que é isso, Gilbert? Eu estou falando, cara. A Polícia Federal, como eu abri o programa, esse vídeo agora, a Polícia Federal prendeu hoje. Vou só citar os nomes dos militares. Militares que planejaram o golpe de Estado e a morte de Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Um dos presos, inclusive, pessoal, é assessor do general da morte, o Eduardo Pazuello, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro. É uma bomba. É uma bomba em pleno último dia do G20 do Rio de Janeiro. É uma bomba. O que nós esperamos, aí eu vou mostrar a matéria para vocês, o que nós esperamos é aquilo que a gente vem batendo há 2 anos. Que todos, o Bolsonaro deve estar com aquilo que não passa sinal de Wi-Fi. Esperamos que todos, não importa o grau na hierarquia militar, sejam punidos severamente. Esperamos que essa operação de hoje, que prendeu esses militares, kids pretos, abra a mente, a consciência e dê coragem para que o Gonê, se possível ainda hoje, denuncie o Bolsonaro também por tentativa de golpe. Isso está sendo protelado, adiado demais, e isso é muito ruim. Olha aqui a matéria, vou mostrar para vocês aqui a matéria. Aí a gente encerra. Tá lá, tá vendo aqui, ó, ICL Notícias da Juliana Dalpiva. Operação da Polícia Federal prende kids pretos por plano para matar Lula, Moraes e Alckmin. Grupo é suspeito por participar de tentativa de golpe de Estado. E tá aqui o principal mentor. É esse, cara. Né? Tem que ser calado. Você precisa prender o Bolsonaro. Colocar atrás das grades. Sem nenhuma comunicação externa. Tira o telefone dele. Quando o advogado for uma vez por mês para falar com ele, tem que ser por um vidro com pequenos orifícios, para falar por um tempo determinado, o suficiente para tecnicamente falar sobre a defesa dele. Você mata esse verme, socialmente falando, politicamente falando. Nós precisamos fazer isso para tentar criar um ambiente minimamente de paz nesse país. E para isso precisamos que o Gonê tenha coragem, que o sistema de justiça tenha coragem. Olha aqui, ó. A Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na manhã desta terça sobre o grupo de militares conhecidos como Kids Pretos. Eles são investigados pela participação na tentativa de golpe de Estado e por um plano para uma emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin.
A PF cumpre 5 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão, além de outras 15 medidas cautelares da ação, batizada de Operação Contra-Golpe. Os alvos são endereços do Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. Os militares alvos de prisão são Hélio Pereira Lima, Mário Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Também é alvo Vladimir Matos Soares, policial federal. Punhal Verde e Amarelo. A Polícia Federal identificou um planejamento operacional detalhado, batizado como Punhal Verde e Amarelo, para que militares, a maioria deles kids pretos, executassem ações golpistas, entre elas a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes, como a coluna revelou na semana passada. O plano também incluía a execução do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, segundo a Polícia Federal. O plano detalhava os recursos bélicos e de pessoal necessários para executar as ações golpistas. Os kits pretos montariam um gabinete institucional de gestão de crise para lidar com as repercussões institucionais dos crimes. E tudo indica, segundo a matéria, que houve uma conversa sobre isso na frente do próprio Bolsonaro quando era presidente da República. Bombástico. Bombástico. A prisão do Bolsonaro se aproxima. Precisa de coragem do Gonê para denunciar. Comente, compartilhe, se inscreva. Muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.